Por aqui a gente continua em ritmo de comemoração da primavera. E hoje eu decidi fazer uma culinária para vocês, que é uma salada para a primavera. Eu te garanto que essa salada vai fazer o maior sucesso por aí, porque ela é prática de fazer, super rápida, bonita, gostosa e olha, é chique e elegante. Eu tenho certeza que você vai impressionar com essa salada, então não sai daí que depois da vinheta eu te mostro o que a gente vai fazer. Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfino e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta, sempre com um vídeo inédito aqui para você. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode interagir um pouco mais, você pode me conhecer um pouco melhor. Aliás, se você não me conhece ainda, muito provavelmente é porque essa é tua primeira vez aqui pelo canal, então já aproveita, se inscreva e ativa as notificações aí no sininho, que é para você receber um aviso sempre que saírem vídeos novos aqui para você. A gente também já tem o botão do Seja Membro. Terminando o vídeo, você vai lá no canal, na página do canal, você clica lá em Seja Membro e aí você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas. Dá uma olhadinha lá nas vantagens, além, claro, de ajudar a gente com um valor pequenininho mensal, que aí a gente vai poder continuar produzindo um conteúdo sempre de muita qualidade para você, tá bom? Bom, a gente continua aqui, como eu te disse na introdução do vídeo, comemorando essa estação super gostosa que é a primavera. Eu já fiz um vídeo ensinando a fazer um arranjo floral. Se você não viu, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui em cima nos cards, que é para você também ver esse vídeo que eu ensinei a fazer um arranjo bem bonito com flores. E hoje eu resolvi fazer uma culinária que já fazia tempo que não tinha aqui pelo canal, então eu resolvi fazer uma salada que é super gostosa, é uma das minhas saladas preferidas e ela tem assim, ela tem um pouco de queijo que remete ao inverno, um pouco de nozes, mas ao mesmo tempo ela tem um pouco de frutas que remete ao verão, então ela é excelente para primavera, porque ela não é nem uma salada muito veranil, nem uma salada muito invernal. Ela é uma salada assim meio termo que cai super bem nessa época da primavera. Essa salada acompanha muito bem carnes, acompanha frango muito bem, ou até como um prato único, ou como uma entrada chique para um almoço. Eu gosto de saladas para o almoço, então a gente pode pensar nessa salada para um almoço gostoso, um almoço bonito. Talvez se você for fazer um almoço do lado de fora da casa, aí no teu quintal, um churrasco, quem sabe, você pode pensar em fazer essa salada. Então, bora fazer essa salada. Ela é muito rápida, muito fácil de fazer. Você vai ver que não precisa ter prática e habilidade na cozinha. Qualquer um pode fazer. São alguns ingredientes, mas tudo muito fácil de encontrar e o resultado é bem chique e elegante. Bom, antes de fazer a salada propriamente dito, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o meu grill aqui, ó, e eu vou passar uma manteiguinha num pão que depois vai acompanhar essa salada. Você pode fazer ou não essas torradinhas, fica a teu critério. Você conhece essa manteigueira? Essa manteigueira, gente, ela é um espetáculo. Ela fica com aguinha aqui, ó, tá vendo? Ela tem uma aguinha aqui no fundo e a manteiga fica do outro lado. Essa manteigueira, a origem dela é uma manteigueira francesa, de uma marca bem conhecida, mas as minhas amigas do Cairu, do ateliê Cairu, elas estão produzindo essa manteigueira. Eu escolhi essa manteigueira aqui nessa cor vermelha, porque a minha cozinha é toda vermelha, mas você pode escolher qualquer cor que elas fazem
tem lá sob encomenda para você. Inclusive, eu já gravei com o Ateliê Cairu, gravei com as meninas lá do Cairu e elas fizeram um pod chique com a gente. Vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Ó, eu vou deixar aqui esse pãozinho no grill enquanto a gente faz a saladinha, enquanto a gente monta a saladinha, porque aí depois no final eu vou ter as torradinhas prontas aqui. Vou fazer mais uma. Pronto. Se você não viu esse episódio do Pod Chique, que uma vez por mês a gente tem um Pod Chique aqui no canal, que é o nosso podcast, e eu já gravei com as meninas do Cairu. Olha que linda que fica, ela fica protegida pela aguinha, tá vendo? Ela fica com essa aguinha sempre aqui e resolve problema de bichinho, a manteiga não fica rança, então ó, fica bem legal e além do que é uma peça decorativa aí na sua cozinha. Bom, vou começar agora a fazer o seguinte, vou colocar essas nozes pra gente torrar, eu vou dar uma aquecida nas nozes para elas soltarem os óleos essenciais. Então eu vou começar dando uma tostadinha nas nozes. Eu tenho aqui um punhado de nozes, vou dar uma tostadinha porque as nozes elas soltam mais os óleos essenciais, mais os aromas quando a gente dá uma aquecida. Então já vou deixar essas nozes aquecendo aqui, vou pôr esses ingredientes mais para cá, para a gente começar a preparar o molhinho da salada. Eu vou tomando conta das nozes aqui e aí a gente vai preparar o molhinho da salada. Para preparar o molho, eu gosto sempre de ter esses vidros que a gente pode colocar o molhinho e depois fazer como uma coqueteleira. Deixa eu cuidar aqui das minhas nozes. Então eu gosto de ter esses vidros aqui, olha, que com esses vidros a gente chacoalha o molhinho e ele fica bem legal. Ó, vou colocar nesse molhinho aceto balsâmico. Quanto de aceto? Umas 3 colheres de sopa, tá? Então aceto balsâmico, umas 3 colheres de sopa. Vou colocar aqui, ó, um fio de azeite de oliva extra virgem. Não precisa ser muito, porque esse molho não pode ser muito engordurado. Deixa eu virar as minhas nozes aqui, tomar cuidado para elas não queimarem, ó, elas estão começando a tostar. Vou pegar um limão siciliano, deixa eu pegar aqui o meu espremedor, cuidar aqui das nozes, ó, elas já estão quase boas, elas não precisam torrar, tá? Ó, vou dar uma espremidinha aqui. Eu coloquei uma peneirinha que é justamente para não cair semente e não cair o miolinho do limão, né? Esses baguinhos do limão que fica desagradável no molho. Ó, as minhas nozes estão começando já a dar uma torradinha. Eu vou até tirar já, desliguei o fogo, deixo elas aqui de ladinho. Vou fazer o seguinte, vou até voltar no recipiente delas, que é para elas não ficarem passando aqui na frigideira. Pronto, deixar elas aqui de ladinho. Bom, espremi aqui meio limão siciliano, vamos pôr lá pro lado. O que vai agora aqui? Um pouquinho de sal a gosto. Nessa salada vai queijo, então não vou pôr muito sal. Pimenta do reino branca, moída na hora. Eu gosto no sabor dessa salada a pimenta branca. Se você preferir a preta, não há problema, substitua pela preta sem problema nenhum, ok? Tem gente que não gosta do sabor da pimenta branca, então se você não curte esse sabor da pimenta branca, sem problema nenhum, substitui pela pimenta do reino preta. E eu tenho aqui, gente, mel. Vou colocar, olha que meleira linda. Deixa eu mostrar essa meleira para vocês. Olha que charme essa meleira, olha que gracinha. Então eu tenho um pouquinho de mel, é um fiozinho também, não é muito mel, é só para dar uma quebrada na acidez. Aí você vai provavelmente perguntar assim para mim: ah, mas por que você colocou o aceto mais o limão? Os dois não são ácidos?
assim, a gente está construindo aqui uma complexidade de sabores. Então, o que eu tenho? Um tipo de acidez, outro tipo de acidez, certo? E agora eu vou tampar isso aqui. Você vê que eu fiz tudo meio a olho. E aí a gente vai emulsionar esse molho e praticamente a nossa salada já tá pronta, porque agora é só montar. Acredite se quiser. Tá vendo? Quando eu emulsiono, ele fica mais grossinho. Eu até vou colocar um pouquinho mais de azeite. Deixa eu pôr um fio a mais de azeite. Quanto mais gordura a gente põe junto com a parte ácida, mais emulsiona o molho, mais grossinho ele vai ficando. Você poderia usar aqui um fouetzinho ou até bater com um garfinho. Ó, o molhinho tá, deixa eu provar, deixa eu ver como é que ficou aqui de sabor. Pro meu paladar, falta um pouco mais de mel. Pimenta tá bom, ele tá bem ácido, por isso eu vou pôr mais um pouquinho de mel. Isso, gente, é assim, é do gosto. Você prova e aí você vê se você quer um pouco mais adocicado, se você quer um pouco mais picante, se você quer um pouco mais salgado. Eu acho que tá faltando um pouquinho de sal. Deu. E aqui deu. Pronto. Vou tirar essa frigideira feia da câmera para vocês, para ficar bonito aqui, e vou reservar o molho pra cá. Então eu tenho meu pão tostando, tá ficando bonito aqui. Tenho o molhinho pronto. Deixa eu limpar a bancada aqui pra vocês. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou trazer um recipiente pra cá. O que eu tenho aqui de folhas? Eu tenho alface romana. Você pode usar a folha que você quiser, a folha da sua preferência. Eu gosto da alface romana porque ela é crocante, ela tem um sabor interessante que vai combinar com os próximos ingredientes que você vai ver que vai entrar aqui na salada, e ela tem uma cor bonita. Tudo isso a gente pensa quando a gente está montando um prato. A gente pensa no sabor, a gente pensa na apresentação. Então a cor dessa alface romana, ela ajuda todo o visual dessa salada. Você tá vendo que eu tô rasgando as folhas com a mão, assim, ó, em pedaços, que depois fique fácil para comer. A gente tem que pensar sempre que quem vai comer a salada tem que ter facilidade ao comer. Você poderia fazer um corte julienne, que é cortar na faca bem fininho, também fica interessante, mas para essa salada, para essa coisa da primavera, eu quero esse verde dessa alface americana, romana. Não é alface americana, essa aqui é a romana. Eu quero esse verde bem exuberante, então eu não quero picar demais, eu quero pedaços grandes assim, como vocês estão vendo. Eu tenho aqui um pouquinho menos de um pé de alface romana. Obviamente ela já estava lavada, desinfetada, né? A gente coloca sempre o desinfetante e lava e seca muito bem. A dica para qualquer salada é que as folhas precisam estar centrifugadas, então eu uso sempre uma centrífuga para secar a salada. Se você não tem a centrífuga, você pode sem problema nenhum secar num pano. Pega um pano de prato, obviamente um pano limpinho, obviamente um pano que esteja bem sequinho, e você seca todas as folhas, tá? Porque não tem nada mais horrível do que salada molhada. Salada úmida, salada molhada é horrível. Eu tô preparando num bowl que depois eu vou transferir. Eu não gosto de preparar a salada no recipiente que eu vou servir, porque normalmente ela suja a borda se a gente vai temperar antes, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou temperar aqui nesse bowl e depois eu vou transferir para a travessa onde eu vou servir realmente, tá? Deixa eu pegar 2 colheres grandes aqui. Vou pegar uma colher e um garfo que fica mais fácil para eu mexer. E eu vou já temperar essa salada. Você pode servir o molho à parte se você quiser, mas eu sempre gosto da salada já temperadinha. Então, ó, eu vou colocar por aqui. Obviamente,
se você vai colocar num buffet, por exemplo, se você tá dando um churrasco e essa salada vai ficar muito tempo ali aguardando as pessoas se servirem, então você pode servir esse molho à parte. Mas se você for servir essa salada como uma entrada, por exemplo, para um almoço, que aí você já coloca na mesa e as pessoas já vão se servir, eu prefiro sempre que ela já esteja temperada. Eu acho que ela pega mais o sabor do que temperar por cima. Isto feito, temperadinha aqui, agora sim eu vou transferir essa salada para a travessa onde ela será servida. Gente, essa aqui é uma fruteira que era da minha avó. Olha que peça linda, é uma peça de murano. Na verdade, ela era usada como uma fruteira. Eu herdei essa peça da minha avó. E aí, na verdade, essa peça ficou da minha avó para minha mãe e a minha mãe depois acabou me doando essa peça. Eu tenho um apreço muito grande por ela, eu tenho um apego emocional com ela, porque afinal de contas eu via esta fruteira em cima da mesa da minha avó quando eu era criança, então tem toda uma questão emocional aqui com essa fruteira que hoje eu estou usando como saladeira. E as coisas são assim, a gente vai dando usos novos, carinhas novas para aquilo que a gente já tem em casa. Eu acho que é uma peça lindíssima e que vai compor super bem aqui nessa nossa salada de primavera. Olha que bonito que isso vai ficando, justamente pela cor da alface romana, que eu achei que super ia combinar aqui com essa saladeira agora, né? Pronto. Vou inclusive despejar o molhinho aqui por cima, que esse molhinho já tá uma delícia. Pronto. Vamos pôr isso pra cá. Agora, gente, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui peras que eu simplesmente descasquei e cortei em lâminas, tá? Bem fácil, bem simples. Hoje vocês viram que eu não coloquei nem a minha doma, porque é tão rápida essa receitinha que eu achei que nem precisava de doma para proteger a roupa. Olha, cortei aqui em meias luas, tá? E eu vou dispor essas peras que eu já deixei no suco de limão. Eu usei aqui o limão Tahiti para elas não escurecerem. Então, ó, vou colocando as peras bem bonitinhas aqui. Se a gente vai arrumando sempre no mesmo formatinho, vai ficando bem bonito. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar uma antes de continuar aqui. Deixa eu montar uma outra. Deixa eu pegar um pouquinho de folhas e colocar numa individual. Vou fazer uma apresentação individual aqui, ó, para vocês verem dois tipos de apresentação. Uma na saladeira grande e a outra mais individual. Pronto. Já pus as folhinhas para lá. Vou dar uma rearranjada aqui nas peras que bagunçou. Trocar essa. Vou pegar outras duas para ficar bem bonitinho aqui, ó. Olha lá. E essa combinação com as peras fica muito gostoso. É o que eu te falei. Você pode usar essa salada. Você pode usar essa salada como uma entrada. Você pode usar essa salada até como um prato principal num dia muito quente. Agora eu vou jogar por aqui umas nozes. Aquelas nozes que a gente já deu uma tostadinha. Isso vai trazer uma crocância para a salada. Mas como eu estava te dizendo, você pode montar essa salada para acompanhar carnes. Ela acompanha super bem porque tem o adocicado da pera. Ela vai acompanhar bem frangos. Peixes eu não indico muito porque ela vai agora o queijo. Então eu tenho aqui, deixa eu pegar um cortador. Eu tenho aqui o queijo feta, que é um queijo de cabra. É um queijo de cabra mais durinho. E eu vou raspar esse queijo com um cortador. Poderia ser até na faca. Ó, pedaços bem rústicos aqui pelo meio da salada. Ó, vai ficando bonito de apresentação. A gente vai criando uma apresentação aqui da pera com o queijo. E esse queijo, ele é bem salgadinho. Ele tem um sabor bem peculiar. Se você não tiver o queijo feta aí na tua região, pode usar um blue cheese, que é o famoso gorgonzola, esses queijos que a gente diz o queijo mofadinho.
queijinho, eles combinam muito bem também com a pera, ó. Então aqui usei o queijo feta, que é um queijo de cabra. E agora eu faltou aqui nessa individual as nozes. Pronto. Vou pôr mais umas aqui para ficar bonito junto com o queijo. E agora, gente, eu vou dar um charme especial para essa salada, porque eu tenho aqui algumas flores comestíveis. Esse é só um charmezinho para esta salada. Se você não encontrar, não se preocupe, é só uma questão estética, uma questão visual. Então vou dar mais um charme aqui para essa montagem. Vamos pôr as perinhas para lá. Eu usei aqui uma pera, você viu que eu nem usei ela toda, tá? Então eu tenho aqui um pé de alface romana, uma pera, um punhadinho de nozes. Então vamos lá. Olha, essas flores você compra nos hortifrutis, aqui em São Paulo pelo menos a gente acha. Eu sei que não é todo lugar do Brasil que tem, mas elas dão um toque bem diferenciado, bem especial, e a gente tá comemorando essa estação tão bonita que é a primavera, tão gostosa. E aí eu resolvi montar essa salada com essas, vou deixar uma vermelhinha para pôr nessa de cá, para ficar bem bonita. Mais uma roxinha aqui, ó. Eu escolhi coloridas, existem mini rosas, existem vários tipos de florezinhas comestíveis. O capuchinho, que também é bem bonitinha, mas é importante que você use flores comestíveis, tá? Porque elas são sem agrotóxico, enfim, elas são próprias para o consumo. Não vai pegar uma flor de floricultura, por favor, ou aquela que você tem no jardim, porque aquela do jardim, ela não foi cultivada pensando para o consumo humano. Então ela tem metais pesados, ela tem, enfim, cachorro às vezes passa por lá, os bichinhos passam por lá, então ela não é uma flor pensada para o uso de consumo humano, tá bom? E aí, por fim dessa salada, deixa eu até desligar o grill aqui, a gente tem o pãozinho, a torradinha, que eu vou pôr aqui ao lado. Claro que eu tô fazendo uma apresentação aqui, ó, com o pãozinho, a torradinha, mas você pode colocar isso à parte, do lado um outro pratinho, tá? Vou colocar aqui, vamos pegar mais uma aqui, acho que eu vou pôr esta pra cá, pra ficar bem bonito pra vocês, e mais uma por aqui assim. Muito bem, deixa eu pôr aqui pra vocês verem como é que ficou. Aqui, ó. Vou pôr, acho que assim. Pronto. Olha que bonito que ficou. Pôr pra cá. Aê, pra fazer um visual bem bonito de apresentação pra vocês. Olha que lindo que ficou a nossa salada de primavera. Vou chegar pertinho dessa câmera aqui pra você ver. Ó, olha que linda que ficou essa apresentação. Aqui uma apresentação individual e aqui uma apresentação mais coletiva, vamos dizer assim, numa travessa para ser servida no centro da mesa ou num buffet. Olha que proposta linda. Deixa eu chegar mais pertinho da câmera do alto aqui, ó, para vocês verem. Vou chegar com a individual. Olha que charme, gente, isso daqui. Bom, e agora eu vou provar essa saladinha. Deixa eu ver, eu deixei um garfinho aqui separado. Lembrando que eu já falei para vocês que salada, obviamente, deixa eu pôr a florzinha aqui. Salada a gente não corta, a gente dobra as folhas. Então vou pegar aqui, ó, um queijinho, vou pegar uma noz, espetando aqui. Gente, ela tem um sabor, porque a alface romana, ela tem uma crocância, mas ela é muito saborosa. É uma das alfaces mais saborosas, na minha opinião. Junto com a pera, que é adocicada, mais o queijo feta, que é bem salgadinho, e esse molhinho, cria um contraste super interessante. É uma salada muito saborosa, de sabores complexos. Vocês viram, é muito fácil de ser preparada, e ela vai
vai impressionar. Você pode, no verão, servir como um prato principal, se você até pode colocar, acrescentar aqui, por exemplo, uns pedaços de peito de frango, que vai acompanhar muito bem, ou deixá-la mesmo como acompanhamento de carnes e, enfim, você pode servir apenas como uma entrada. Eu não gosto muito de saladas no jantar, eu prefiro saladas no almoço. Então, eu acho que assim é uma salada bem gostosa, uma salada leve e ao mesmo tempo de sabor bem marcante para você servir num almoço bonito, como uma entrada ou um acompanhamento. Como eu disse, se você estiver fazendo um almoço na área externa da sua casa, você vai sem dúvida nenhuma fazer sucesso com essa salada, tá bom? Olha, eu espero que vocês tenham curtido essa ideia dessa salada para comemorar a primavera. Eu espero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham dos nossos vídeos de culinária. Fazia tempo que eu não preparava algo aqui de culinária para vocês. Eu quis trazer essa salada bem bonita, essa salada bem alegre pra gente comemorar esse mês de primavera. Então comenta aí embaixo, não esquece de curtir o vídeo, de dar o teu joinha, de se inscrever no canal se você não é inscrito. A hora é agora, o vídeo tá terminando, é hora de se inscrever e ativar as notificações aí no sininho para você receber sempre um aviso quando tiver vídeo novo aqui pelo canal. E não esquece que a gente tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro SegChique Premium aqui do canal e você vai ter vantagens exclusivas, inclusive acesso antecipado do público em geral aos vídeos, fora toda uma série de outras vantagens se tornando um membro SegChique Premium, tá bom? Não esquece de dar o joinha, de compartilhar o vídeo nas redes sociais e comentar aí embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui por hoje e eu espero te encontrar no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo, fui!